Porto Alegre está de aniversário, são 248 anos. E ao invés de parabéns, a mensagem é outra. Não visite a aniversariante. Fique em casa e celebraremos no futuro. Mas um dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus. E é sobre isso que falaremos na edição desta quinta-feira, 26 de março de 2020, comigo, Maureen Xavier. Essa semana deveria ser marcada por muitas atividades e ações. Apenas a Prefeitura de Porto Alegre previa a realização de mais de 150 atividades, entre exposições, feiras, eventos municipais, culturais e encontros. Porém, esse deve ser o aniversário mais emblemático da cidade, com suas ruas vazias e um silêncio bem atípico da Porto Alegre que conhecemos. Nessa semana, Porto Alegre está de aniversário. Obrigado por não visitar a aniversariante. Fique em casa e vamos todos comemorar muitos anos de vida. Podemos ouvir na mensagem da Prefeitura, o recado é: fique em casa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Isso porque a redução na movimentação da cidade está associada diretamente às restrições adotadas pela Prefeitura e seguidas por boa parte da população. Agora a gente vai ouvir o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, que falou um pouco sobre essa data em entrevista ao programa Esfera Pública da Rádio Guaíba na tarde desta quinta-feira. Olha, Porto Alegre já superou outras dificuldades e nós, com 248 anos, já temos a maturidade para entender que esse é um momento difícil no mundo inteiro, que nós vamos passar por momentos mais difíceis que estamos passando hoje. Teremos, infelizmente, óbitos, pessoas no hospital, pessoas conhecidas tentando superar o coronavírus, mas que todas as medidas estão sendo tomadas, sempre sem levar em conta questões ideológicas, partidárias, eleitorais, pessoais, religiosas, enfim, sempre levando em conta que esse é um problema de saúde pública e seguindo as orientações de todas as evidências mundiais na área de saúde pública. E que nós vamos superar isso. Porto Alegre vai superar e daqui a alguns meses, provavelmente, ela já vai estar se reconstruindo para ser muito mais rápida, muito melhor do que nós somos hoje. E Porto Alegre faz parte da rotina da redação do Correio do Povo. Diariamente são diversas reportagens que envolvem a cidade. E por isso nós vamos conversar hoje um pouco com alguns colegas. Começamos pela equipe que esteve nessa quinta-feira nas ruas e vai nos dar um panorama de como foi estar nessa Porto Alegre aniversariante. Então, Alina Souza, fotógrafo, Eduardo Amaral, repórter da Geral. Como tem sido ver essa Porto Alegre tão diferente nos últimos dias? Qual é esse sentimento hoje? Olá, Maureen, olá, Alina e aos ouvintes. Bom, já há alguns dias eu tenho sentido a cidade bem mais vazia. Eu tenho vindo para o trabalho de ônibus e essa é uma das primeiras percepções. Eu acho que o ônibus é o primeiro baque. Ao invés do ônibus cheio, muita gente em pé às 7 horas da manhã, com o horário que eu tenho vindo, ou mesmo no retorno, é sempre ônibus vazios, lugares vagos e todo mundo correndo para janelas, ninguém sentando mais ao lado um do outro. Então isso já é um fator que tem me chamado a atenção há muitos dias. No dia de hoje, que é o dia do aniversário de Porto Alegre, chama mais atenção ainda. Eu lembro que eu estava no lançamento, a gente fez a cobertura do lançamento da Semana de Porto Alegre. Na época, o prefeito Nelson Marquesan Júnior ainda muito otimista, achando que poderia manter as atividades. Da mesma forma, o secretário da Cultura, Luciano Labarce.
Poucos dias depois a gente já teve uma mudança, já vimos o prefeito recuando e sendo talvez um dos mais incisivos no fechamento. E para mim, que moro em Porto Alegre desde 2007 e que já participei, já cobri alguns bailes da cidade, e sempre esperava, hoje eu lembrava ainda sobre a questão do aniversário de Porto Alegre, que é sempre um momento de reflexão, de crítica, de elogio, de a gente pensar a cidade, de a gente relembrar os poemas de Mário Quintana sobre Porto Alegre, e hoje isso não está em pauta. A cidade não fala dela mesma, porque não há como falar, o clima é outro. O centro, eu me lembro que, como eu disse, eu venho de ônibus, então eu desço o caminho do centro até aqui a redação do Correio do Povo, as lojas fechadas, um silêncio sufocante, digamos assim. Eu brinquei que é quase um silêncio barulhento. Como diz aquela frase, um silêncio ensurdecedor. É um silêncio, eu considero até sufocante. Não há barulho de carros. A gente volta para casa, eu pego a Avenida Farrapos, que é uma das mais movimentadas, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. A cidade vazia, não há carros, as portas das lojas todas fechadas, e as pessoas, quando a gente caminha e escuta, o assunto, a pauta é só uma: coronavírus. Pois é, eu também percebi. Quando eu pego o ônibus, eu sou a primeira a entrar, e eu já estava acostumada antigamente a ter o ônibus lotado. E agora, só eu tô trabalhando aqui, não, mas tem outras pessoas que também entram, mas é bem diferente de outros momentos, né? E eu chego aqui no centro, olho e, como o colega falou, é um silêncio assim que dá medo, é um silêncio... mas é um silêncio necessário, né? Porque a gente precisa estar em casa para se cuidar, e a cidade, ela também precisa desse presente, porque na verdade a gente não está fazendo, a gente está comemorando em casa, e isso vai ser bom para nós, isso vai ser bom para a cidade amanhã, depois. Então vale a pena a gente ficar em casa e também aproveitar as questões culturais também, por meio do computador, por livro, por televisão. Mas sim, Porto Alegre tem outro ar hoje, e por um lado isso é triste, por outro é uma possibilidade da gente pensar o que a gente pode mudar e tudo mais. Eu queria aproveitar, Aline, e perguntar para ti, porque tu tem esse olhar assim da cidade, também como fotógrafa, mas esse olhar um pouco, né, para esses detalhes. Tu que está acostumada a tanto ver uma cidade movimentada, ver Porto Alegre vazia. Vocês estiveram, por exemplo, hoje no Parque da Redenção, que é um ponto turístico da cidade, sempre movimentado. Ver aquilo vazio traz uma imagem, uma diferença assim, de emoção, de se encontrar com essa cidade? Sim, é algo solitário, é um encontro meu com um monumento expedicionário solitário ali, né? E eu tinha que procurar pessoas ali no parque, e realmente não estava encontrando pessoas. Muito raro uma pessoa ou outra, e aquilo ali me deu até uma crise, assim, como assim? Eu tô numa cidade fantasma, porque eu tô acostumada a ver a Redenção, pra mim, ela tem vida com as pessoas, né? Então, foi bem diferente, né? Mas eu tenho que me acostumar. Eu quero aproveitar agora, Eduardo, uma das pautas, né, no nosso jargão jornalístico foi uma ação que teve bem na entrada da cidade, o que acaba sendo emblemático no dia do aniversário. Conta um pouco como é que foi essa experiência. Maureen, foi um dos momentos mais assustadores, não é a palavra, mas foi um momento muito estranho. Eu comentava com o Guilherme Almeida, o nosso colega fotógrafo que nos acompanhou. A ação da IPTC, junto com a Guarda Municipal, consistiu no seguinte: eles forçaram o congestionamento nas entradas da capital. A gente esteve na Castelo Branco, e forçando os motoristas a andarem mais devagar para ouvirem o som, pedindo para que ficassem em casa. Até uma movimentação mais intensa do que se esperava. Era uma cena de filme pós-apocalíptico. Era uma cena muito... me chamou muita atenção, porque havia um guarda armado com uma espingarda calibre 12, que é uma espingarda de grosso calibre. Não havia risco, mas é um procedimento de segurança, um guarda municipal.
e aquela voz passiva-agressiva, meio R2-D2, meio 2001, Odisseia no Espaço, falando fique em casa, fique em casa. Era uma cena digna de filme de ficção científica, algo que está acontecendo na nossa frente. E é muito engraçado e me remete agora ao que aconteceu para quem andou nas ruas em 2013, em meio aos protestos, mas principalmente quem andou nas ruas quando vinham os conflitos com a polícia militar, e quem andava nas ruas paralelas, onde não havia movimento, e aquele silêncio e os helicópteros circulando. São cenas de filme, são cenas que a gente imagina acontecerem, mas nunca imagina viver. Hoje eu vivi uma cena de um filme de ficção científica. Como é que tem sido, Alina? Eu queria aproveitar esses últimos dias, né? Porque todo esse cenário está ocorrendo em função da pandemia, e diariamente as equipes têm ido às ruas acompanhar, mesmo a questão, por exemplo, agora do início da vacinação dos idosos. Como é que tu tem sentido esse agito nesses últimos dias? Ontem a gente acompanhou o drive-thru, e era bem rápido o processo assim, da vacinação e tudo mais. E o pessoal está muito, muito, muito preocupado em se prevenir contra a gripe. Hoje terminaram momentaneamente, né? Terminaram as vacinas em alguns postos, né? E já tinha gente brigando ali na frente. Como assim? Teve gente muito ansiosa, né? Para fazer a vacinação. Então eu estou percebendo toda uma ansiedade, uma preocupação e esse espírito de incredulidade diante desse momento, né? As pessoas estão, como assim? Que momento é esse? E qual vai ser o futuro dessa epidemia, dessa pandemia? Então, eu sinto isso no rosto das pessoas, eu sinto isso no caminhar das pessoas, e as pessoas estão muito contraídas, estão muito tensas, mas acreditamos, né, que uma hora... por exemplo, a gente viu também cartazes, né, hashtag tudo vai passar. Eu vi agora numa casa ali perto da Praça da Matriz um cartaz escrito tudo vai passar, hashtag tudo vai passar. E isso me chamou a atenção porque parece que tem uma união, uma coletividade para a gente dar força e calma para as pessoas ao nosso redor. A gente precisa disso. Isso é bem importante, né? E tem algumas das questões que a gente precisa nesse momento, né? Estar com essa cidade vazia e unida ao mesmo tempo. Eu quero aproveitar que nós temos um colega aqui que já acompanhou alguns aniversários de Porto Alegre, né? E ele vai relembrar um pouco de como é que era essa experiência, porque o dia do aniversário de Porto Alegre, né, a semana sempre foi cheia de atividades, das mais diversas. Sempre tinha uma coisa meio do pessoal ir nos lugares turísticos, né, naqueles pontos de referência. E a gente tem alguns pontos que são feitos exatamente para confraternização, né? O colega Eduardo comentou um pouco antes a questão do baile da cidade, por exemplo, que acontece na Redenção, mas a gente tem a questão da Orla e entre vários outros lugares. Então comigo está o editor de fotografia aqui do Correio do Povo, Ricardo Juste. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos aí, né? E o que tu pode nos comentar um pouco sobre como é que são os aniversários de Porto Alegre, como é que é essa relação de quem acompanhou durante tantos anos, com diferentes realidades, essa data festiva? Olha, eu acompanho o aniversário da cidade de Porto Alegre desde 1980, quando eu entrei estagiário na Prefeitura de Porto Alegre. E a partir de 86, concomitantemente, aqui pelo Correio do Povo. O que eu posso dizer, então, eu acompanho 40 anos, né? O aniversário da cidade, jornalisticamente trabalhando. E em toda a comunidade de Porto Alegre, tanto na Zona Sul, as comunidades mais carentes, os bairros mais chiques, os parques, os eventos patrocinados pela Prefeitura, que é a grande mentora das atividades comemorativas pelo aniversário da cidade, foi sempre quem encabeçou um calendário muito bacana através de vários prefeitos. É que a cidade ficava empolvorosa, né? A prefeitura tratava de formatar eventos culturais, eventos turísticos nos parques, eventos com shows,
Assim, enfim, quem chegava à cidade de Porto Alegre se dava conta que tinha uma coisa diferente. E o que era diferente? Era a semana festiva pelo aniversário da cidade. Colegas que estavam conversando conosco antes estavam relatando como é que tem sido a cobertura diária, né, dessa cidade bem diferente, as pautas diferenciadas também. A gente tem o nosso colega, o Mauro Schaefer, que teve, por exemplo, no domingo agora passado, na Orla do Guaíba. Né, acaba sendo uma certa relação de impacto. Tu vê paisagens tão alteradas, mas ao mesmo tempo tão necessárias. Visualmente, né, tu que tem esse olhar da fotografia, como é que é ter essa nova vista de Porto Alegre? Esse período, o aniversário de Porto Alegre, o fato de acontecer no mês de março, que é um período outonal, em que a nossa cidade ela tem um clima muito gostoso, muito convidativo, para que a gente saia às ruas. Então, é isso mesmo que tu está falando. Muitos eventos se davam ao ar livre. E hoje, o que a gente vê numa cidade? Eu venho no meu deslocamento da minha casa, que é na Zona Norte, para cá, e pelo centro da cidade, a gente sente uma angústia que hoje, o aniversário da nossa querida cidade, eu sou porto-alegrense, nasci na Beneficência Portuguesa, em 1961, a gente vê a cidade assim, vazia. É triste, mas a gente sabe que é um sacrifício para que a gente, o ano que vem, possa comemorar os 249 anos na nossa cidade de maneira muito mais alegre, como sempre foi, né? E é interessante porque também traz... eu estava lendo um artigo que fala dessa questão, dessa nossa dificuldade, às vezes, de também ter que ficar reservado, né? Ter que ficar em casa e não poder, ainda mais quando nós temos esses pontos turísticos, né, que nem em São Paulo, por exemplo, é o Ibirapuera, na Avenida Paulista, a gente tem aqui essa questão da Redenção, do Parcão, do Germânia. Exato, que são... que faziam, Praça México, lá na Zona Norte. E que faziam parte das nossas pautas, né, do final de semana, de acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que boa parte desse calor de Porto Alegre, dessa emoção da cidade, é pelas pessoas, né, que ocupam esses espaços e que tornam ela mais pujante. E como é que tem sido, assim, esses últimos dias? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, ainda algumas pessoas na rua, essa mudança de cenário para um porto-alegrense, né? Esse porto-alegrense que sai de casa e vem para cá e que teve a mudança alterada. Como é que tem sido esses últimos dias? Olha, é uma coisa muito louca, né? A gente está vivendo situações, eu digo que a minha geração e quem vive do fim do século passado e até agora, 2, 3 gerações estão vivendo momentos na humanidade assim que a gente jamais pensou em viver, entendeu? Mas são coisas que estão postas aí à prova e essa é mais uma, né? Mais uma prova que a gente está passando e que cabe a nós termos discernimento de como agir, de como passar da melhor maneira possível com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Aqui no jornal a coisa está bem diferente do que sempre foi, né? As equipes fazendo home office, a gente passa... O barulho da redação. Como é diferente essa coisa eu agora estava me preparando para fazer uma foto da redação, entendeu? Porque vai ser uma foto que daqui a 15, 10, 20, 30 anos... tudo que a gente está fotografando agora vai entrar para a história, assim como a enchente de 41, que a gente, quando faz matérias, nós fizemos 100 anos da gripe espanhola, o Correio do Povo fez o ano passado ou retrasado. Nós resgatamos fotos muito importantes de como a sociedade se comportou naquela, que é mais ou menos uma pandemia igual a que está nos assolando agora. Muito interessante esse ponto, justo porque esse registro fotográfico, esses registros pontuais do momento, eles ficam e ajudam depois a explicar também essa história. Exatamente. Né? Porque várias vezes, quando nós estivemos no arquivo para buscar material para fazer composições de conteúdos, né, a gente encontra a Porto Alegre sendo mudada,
né? Hoje quem sai na rua e vê essa Porto Alegre não sabe que já teve prédios anteriores, que já mudou muito a paisagem. Tu falaste da Zona Sul muito bem. Zona Sul que já foram grandes fazendas, áreas verdes inteiras, e hoje tem toda uma construção. Então realmente são registros que vão ficar, né? Nós estamos vivendo um período na sociedade mundial em que a imagem vale muito. Eu até me dei uma ideia agora. Eu vou convidar os nossos ouvintes. Vamos fazer o seguinte: cada um faça uma foto do seu bairro, da sua rua nesse período. E para daqui algumas semanas, alguns meses, quando a coisa voltar à normalidade, e eu sei que vai voltar, porque todos nós estamos contribuindo para isso, faça a foto quando a normalidade voltar, o antes e depois. E mande aqui para nós. A gente até pode ver alguma coisa. O que tu acha, Mauri? Acho muito bacana a ideia. E assim também a gente vai aproveitando para manter a cabeça, principalmente desse pessoal que está em casa, pensar nessas coisas de fotografias ao longo do tempo e ver essas mudanças que vão ter, porque realmente as coisas vão voltar à normalidade em breve. Com certeza. Muito bacana, viu? Desafio de aniversário deixado aí pelo nosso editor de fotografia. E eu queria, né, aproveitar porque quem disse que aniversariante não merece parabéns? Então, para que a data não passasse em branco, às 20 horas desta quinta-feira, os porto-alegrenses estão sendo convidados a cantarem um parabéns a você da janela das suas casas. É uma iniciativa que a Prefeitura está puxando e que todo mundo que estiver nos escutando e que puder fazer esse gesto vai ser muito importante. Já tem acontecido algumas iniciativas parecidas. Então, participem dessa iniciativa. Eu quero agradecer a parceria dos colegas que estiveram aqui conosco, da Lina Souza, do Eduardo Amaral, do Ricardo Justes, e dar parabéns a todos os porto-alegrenses, né? A esperança de que ficaremos em casa agora e em breve todos iremos celebrar juntos a cidade. Então, reforçando, fique bem, fique em casa se você pode. Um abraço e até a próxima. Nessa semana, Porto Alegre está de aniversário. Obrigado por não visitar a aniversariante. Fique em casa e vamos todos comemorar muitos anos de vida.